Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje vamos tratar das previsões de Aquisana no dia 2 ao dia 17/10 de 2024, alunação de Libra. Venham comigo. Análise da quinzena de 2 a 17/10, alunação de Libra e o eclipse solar. Vamos começar? Primeira coisa que a gente sempre trata aqui quando ocorre um eclipse. O que é um eclipse? O eclipse é uma zigesia, ou seja, um termo astronômico para lua nova ou lua cheia, que ocorre quando as órbitas da Terra e da Lua se cruzam a ponto de alinhar a sombra da Terra sobre a Lua, no caso do eclipse lunar, ou a Lua passar na frente do Sol durante o dia, formando uma sombra sobre a Terra, o que seria um eclipse solar, enquanto na astrologia, pelo ponto de vista relativo da Terra, o cruzamento se dá entre as órbitas do Sol e da Lua. A intensidade. Tanto o eclipse lunar quanto o solar, eles têm três intensidades básicas. A mais fraca, que é o eclipse anular, na parte solar, ou penumbral lunar, que no Sol forma um anel de fogo e o eclipse é menos durável. O penumbral ocorre que a Lua fica apenas cinza, a noite não escurece tanto e também é um eclipse curto, já que as órbitas não estão 100% alinhadas. No parcial, há um encobrimento da sombra da Terra sobre a Lua, ou a Lua passa mais ou menos uma parte do Sol, só que a inclinação da Terra, naquele momento, pode ou não favorecer que ele cubra boa parte, mas não todo o Sol. Então, a gente vai ver uma parte clara, com o Sol brilhando, e uma parte escura que é a Lua passando por ele sem cobri-lo totalmente. Já no eclipse total, há um alinhamento das sombras da Terra sobre a Lua, ou a Lua passa totalmente alinhada com o Sol, havendo a cobertura total. São os eclipses mais duradouros e também os eclipses que têm o maior nível de escuridão. Então, no dia de hoje, dia 2/10, o eclipse que está tendo no sul do país e no sul da América do Sul vai ser parcial, apenas que ele será visto na sua totalidade no extremo sul da América do Sul, na região da Patagônia, tanto chilena quanto argentina, enquanto no Brasil só vamos ver é, essa fatia da Lua passando sobre o Sol. Sobre os efeitos. Tanto o eclipse solar quanto o lunar, eles só têm efeito onde são vistos. Para as demais regiões do país ou do mundo, elas são apenas uma lunação. Então, a duração dele vai até o próximo eclipse do mesmo tipo na mesma região. Ou seja, se ele foi visto naquela região sul, por exemplo, como é hoje, ele só vai perder a validade no próximo eclipse solar daquela região do sul da América do Sul. Então, pode durar 2 a 3 anos para isso se repetir. Então, são eclipses de efeito mais longo. Os efeitos se estendem e conforme a duração do eclipse, ou seja, se o eclipse começar de 1 hora e terminar às 2, uma unidade de tempo. Vai durar um mês, uma semana
ou um dia, se for lunação. E começam após o número de meses e semanas entre o amanhecer, o pôr do sol, até a hora do eclipse. Ou seja, se ocorreu a 1 hora e o nascer do sol às 6, então vai começar 7 dias, 7 semanas, 7 meses após esse eclipse. Tudo bem por aqui? Eles têm uma frequência de ocorrerem no mesmo signo a cada 19 anos, sendo que no meio do signo, do ciclo entre eclipses solares, dois eclipses solares com uma diferença de 19 anos, vai ter um eclipse lunar no signo oposto quando der 9 anos e meio do ciclo. E entre um ciclo e outro tem microciclos de 2 a 3 anos na mesma localidade, ou seja, de um ciclo maior de 19 anos, divide-se em outros de 2, 3 ou 4 anos. O eclipse solar. Ele ocorre às 3h49 do horário de Brasília, aproximadamente 10 horas após o nascer do Sol. Aqui a gente vai ver o eclipse apenas a região sul e em parte do estado de São Paulo. No restante, vamos ter uma variação de luminosidade do Sol, mas não vai ser visto. Então, para o restante do país, é apenas uma lunação. Aqui, os efeitos serão mais sentidos no restante do país daqui a 10 dias, enquanto na região sul e em São Paulo vai ocorrer eventos mais marcantes daqui a 10 semanas e 10 meses, respectivamente. O que vemos aqui? Há uma quadratura entre Mercúrio e os luminares com Marte, ambos em signos cardinais, ativando coisas relativas às artes, comunicações e dívidas. Pode ocorrer financiamento, investimento em artes ou endividamento, artistas ou empresas de arte levadas à bancarrota. Há uma dinâmica entre Saturno, Marte e Vênus, os três em signos de água. Então, como no eclipse passado a gente estava trabalhando no aspecto exato de Saturno e Marte trazerem um clima mais úmido, apesar do ressecamento deles, ou estarem signos de água, porém tendendo mais ao frio. Vênus também é uma ocasionadora de tempestades. Então, vamos ter uma quinzena mais focada em chuvas, tempestades e tempos frios. Aqui o Saturno está no ascendente, em quadratura com Júpiter na 4, Marte na 5, quadrando a conjunção em Libra, na 8, e Vênus na casa 9. Aqui a gente vê um destaque entre a saúde pública e o judiciário, já que Saturno rege a casa 12 dos hospitais e ele está no ascendente, enquanto Vênus, que rege o ascendente por exaltação, está na casa 9, a casa das decisões judiciais. Pode ser qualquer tipo de decisão. Alguém entrou na justiça para obrigar o governo a liberar remédio caro, ou uma vaga, ou questões de liberação de tratamento, tudo isso vai estar em destaque nessa quinzena. Vão ter destaque também questões relacionadas a partos, crianças, especialmente a violência obstetrícia, e ao poder legislativo, já que Saturno também rege a casa 11, a casa do legislativo. Por estar no signo de Libra, os luminares, no finalzinho do decanato da Lua, aqui as questões são relativas a mulheres soberanas, ou seja, alguém que está assumindo o governo, secretárias, ascensão de mulheres a cargos, a educação, viagens curtas, partos, escassez de colheitas, ou seja, vai ter a expectativa estava aqui
e a colheita pode estar aqui ou aqui, a depender do ramo. O clima, como eu já disse, é de tempestade e bastante vento, contrastando com as semanas anteriores que a gente enfrentou bastante ondas de calor. Este eclipse ocorre no ciclo de eclipses 144, retomando assuntos de 2006, e os assuntos iniciados nesse eclipse vão ter um auge em 2033, daqui a 9 anos, encerrando seu ciclo em 2042. No microciclo de 3 anos, a gente vai retomar assuntos no final de 2020, a gente estava no meio de pandemia, no final da segunda onda, e encerrar esses temas em janeiro de 2028, quando vai ter outro eclipse solar na mesma região. A visibilidade do eclipse. Conforme esse mapa, a gente tem a visibilidade saindo dessa região da Oceania, próxima ao Havaí, Polinésia Francesa, e chegando no sul da América do Sul. A região da Patagônia, chilena e argentina serão mais afetadas. O auge do eclipse ocorrerá nessas regiões, onde a Lua vai conseguir cobrir totalmente o Sol na intensidade anular. Ele vai ter 10 horas de duração, vai ter 2 horas e meia de duração, mas ocorre 10 horas após o amanhecer. Então, vamos ter 10 a 13 dias para começar a sentir os efeitos dele como lunação, daqui ao feriado de 12 de outubro. 10 semanas, ou seja, começará a ser ativado na segunda semana de dezembro. Então, o recesso natalino vai ser altamente impactado por esse eclipse. E 10 meses como um efeito total do eclipse, o auge do efeito do eclipse solar, que será daqui a quase um ano, em agosto de 2025. Então, atenção aos meses de dezembro e outubro. O próximo eclipse desta sequência vai ocorrer em fevereiro de 2027, que vai passar pela mesma região da Patagônia e vai subir até a África, tendo 3 horas de duração, ocorrendo quase 6 horas após o anoitecer. Então, vai afetar os meses de março a abril de 2027 e de agosto a novembro de 2027. Esses temas que estão sendo plantados agora vão ser colhidos daqui a 3 anos. E no final, o eclipse de janeiro, que vai afetar toda a América do Sul, de uma forma menor naquela região sul, mas no restante das Américas, ele vai encerrar esse ciclo tendo 3 horas de duração e 4 horas após o amanhecer. Então, afetará questões do final de fevereiro a início de março de 2028 e maio de 2028, sendo totalmente influenciados por esse eclipse e o final dos temas que a gente plantou agora. Então, atenção prefeitos, atenção a algumas cidades que serão impactadas nesse eclipse, especialmente Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Contexto geopolítico. A gente tem as eleições do Chile que vão ocorrer agora, nesse final de semana. Tem várias questões de corrupção na cena chilena, inclusive de pedidos de impeachment de membros de judiciário e a prisão de opositores ao atual governo. Já na Argentina, a gente enfrenta um cenário de recessão econômica,
com a pobreza afetando mais da metade da população. E no sul da Argentina, o colapso climático e ambiental chegou a um ponto de que houve uma proliferação de determinada espécie de pássaro que está afetando as linhas elétricas das cidades do sul da Argentina. Chega a ser engraçado, o pássaro parece uma carcatua e eles ficam nas redes elétricas causando blackout na cidade. Fora a questão de piquetes, greves nas regiões próximas à Patagônia, da região de Santa Cruz. Já no Brasil, no sul do país, a gente tem uma queda da produção agrícola, tanto de pêssego, cana-de-açúcar e trigo, preocupando produtores de vários estados, tanto de São Paulo quanto no Paraná e do Sul, além da volta da fumaça das queimadas. Então, vamos reforçar aqui. Teremos dezembro de 2024 como o primeiro efeito do eclipse, ou agosto a outubro de 2025 e 2027, março, abril, agosto, novembro, 2028, fevereiro, março a maio de 2028. Então, os aspectos simbólicos dessa alunação. Para todo o país, o ascendente ocorre a 8 de peixes, conjunto a duas constelações, duas estrelas da constelação de Aquário e uma da constelação de Pégasus, ligadas à boa sorte, felicidade, mudanças de tempo e alagamento, gente. O Sol e a Lua estão conjuntos a Vidmiatrix e Pórrima, da constelação de Virgem, ligadas a contar histórias, questões comerciais e disputas jurídicas, questões com luto, especialmente viuvez, saúde frágil e religiosidade. Já em relação às estrelas que ascendem no amanhecer na região de Brasília, temos Denébula, uma das estrelas da constelação de Leão, e a já citada Vidmiatrix e Diademe, que é da constelação de Berenice, que estão em queda. Denébula traz vantagens, mas demanda atenção para a impulsividade. A impulsividade faz você ficar com o olho muito grande em cima das coisas e meter os pés pelas mãos. Então, raciocine, preste atenção nas letras miúdas dos contratos antes de assinar qualquer coisa, mesmo que você tenha lucro com elas, para você não ter prejuízo lá na frente. Diademe é ligada a artes, ócio criativo, boas madeiras e um bom viver. O movimento da Lua em relação ao ascendente da lunação. Nos dias 2 a 4, a gente tem a Lua ativando as casas 8 e 7 do mapa progredido, tendo foco em acordos comerciais, juros e recebimento de honorários atrasados e pensões. Do dia 5 a 14 de outubro, a gente tem um foco mais voltado a rotinas do lar, a crianças, a comunicação, a hobbies, aluguéis de imóveis e a terra de origem, ou a agricultura, de forma geral. Dos dias 15 a 17 do 10, quando ocorre a lua cheia em Áries, a lua vai se mover entre as casas 3 e 2 do mapa progredido, focando em viagens, família de origem, documentos, cursos curtos, vizinhos. A comunicação aqui ocorre para questões burocráticas e financeiras. Então, atenção a contratações, a questão de burocracia, intermediação de contratos e alianças. Ok, pessoal? Magias. Todo
Toda questão de magia é o seguinte: se você perguntar se pode, a resposta é sim. Se perguntar se tem problema, a resposta é não faça. Nos eclipses solares, as magias favorecem banimentos, cortes, encerramentos e ocultação de assuntos ou coisas que você não quer que venham à tona. No mapa do dia 2, os planetas mais fortes do mapa são Saturno e Vênus. Saturno vai trazer energias de purificação, libertação de dívidas, maldição e reconexão com ancestralidade. Já a Vênus, ela vai ativar questões de tanto de purificação, como recebimento de heranças, legados e bem-estar físico, espiritual e material, superação de compulsões, questões de recuperação da saúde e questão de conexão com a sua espiritualidade. Já as efemérides, o que que a gente tem aqui? Já no dia 4 de outubro, a gente vai ter um trígono entre Saturno e Vênus, levando ao questionamento, ao auge do questionamento de ligação, comprometimento e no que a gente quer para a nossa vida a longo prazo. O que que esse comprometimento faz bem para a gente? Esse comprometimento leva a gente a atingir nossos objetivos de segurança material e emocional. O nosso bem-estar de hoje está sendo comprometido em nome de um futuro duvidoso? Essas questões vão ser trabalhadas e resolvidas, já que esse trígono minguante, ele traz a questão de início do encerramento do ciclo. Há uma expansão e a colheita dos comprometimentos que vocês já fizeram quando a Vênus estava em conjunção a Saturno no início do ano, e a colheita dos primeiros frutos. Dia 8 vai ter um trígono entre Mercúrio e Júpiter. Toda vez que Mercúrio toca Júpiter, há uma questão de alinhamento do propósito maior com os métodos, a estratégia, a tática e a operação. Então, aquele sonho que você não tinha data, não tinha método, não tinha noção, Mercúrio vai te dar uma direção, vai te dar um mapinha do caminho e vai te dar data, porque sonho sem data, sem planejamento é devaneio, gente. Então, bom para planejamento do próximo ano, bom para questões de compras de longo prazo e de início de cursos, coisas que melhorem a sua vida para o futuro em relação às questões intelectuais e de administração de recursos. No dia 8 também há um trígono entre Vênus e Marte. Aqui é um trígono crescente, ou seja, há um reforço da ligação dos dois. No mês passado houve o início de uma quadratura, mas que não se efetivou porque foi muito rápido. E agora a gente tem um trígono crescente. A quadratura foi a primeira poda do que as nossas ações refletem no nosso bem-estar. Agora, a gente está num trígono. A gente tem um alinhamento do bem-estar, na busca desse bem-estar, da purificação, já que Vênus está em Escorpião, refletindo sobre ela mesma, descartando o que ela acha desnecessário, e Marte está em Câncer. Câncer é um signo que ele está ligado a questões domésticas, mas também de administração de valores, ou seja, memórias, de coisas que você tem que trabalhar tanto do passado quanto da sua perspectiva de futuro. Então, Marte está trabalhando isso, dando orientação a Vênus do que ela deve fazer, de o que que descartar e o que que reforçar suas raízes para você sair para uma pessoa melhor. Júpiter fica em movimento retrógrado, do qual só vai sair no ano que vem. Então, aqui há uma reflexão, um refazimento das questões de
acadêmicas, autoridades, religiosidades, grandes movimentações financeiras. Aqui vai ter um movimento de baixa de bolsas, a depender do país. Então, tem que ter atenção aqui a investimentos. Se você também for receber dividendos, uma boa data para sacar é agora, dia 9 de outubro. Mercúrio entra em Escorpião dia 13, aí sai a diplomacia para a questão de seletividade e corte. Então, cuidado que a língua é chicote durante esse mês de outubro. Então, evite se a palavra é ouro, silêncio é prata, gente. Não vá, se a palavra é prata, silêncio é ouro. Não vá falar coisas que vai se arrepender. Pense bem antes de agir. Agora, se for necessário, taca-lhe chicote. Vênus entra em Sagitário após esse trígono dela com Marte. Então, ela vai trazer esses aprendizados do descarte, das questões de conexão com a ancestralidade, com as emoções, para a questão de perspectiva de mudança de valores e ampliação de horizontes, que é o signo de Sagitário. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e bebam muita água. Beijos. Tchau.